É, Felipe, quem diria, não é mesmo? Pro cara que se dizia seu exemplo a ser seguido, que tava desde o começo em quarentena, nunca saindo de casa pra fazer nada, e é claro, né, se orgulhando de falar isso toda vez. Tu tá em isolamento? Tu tá... Olha pra minha cara. Olha pra mim. Tu parou com o isolamento? Tu chutou o balde? Tu tá indo pra praia? Tu tá indo passear? Tu tá indo encontrar os amiguinhos? Tu tá fazendo isso? Ué, Felipe, que estranho, cara. Você mentiu pra nós, falou uma coisa e fez outra. Ah, mas tá tudo bem, essa foi a primeira vez e... tomara que ele não esteja mentindo pra nós de novo, né? Parece que ele tá assim. Bem, né, como deu pra ver, o exemplo do Brasil infelizmente estava furando a quarentena, um ato simplesmente tão normal que não tem como negar, cara. Se tu sair agora na rua, parece até que toda essa parada acabou. Mas o grande problema nessa história não foi ele ter feito isso. O motivo pra tanta gente estar comentando, julgando isso que ele fez, é porque o cara se dizia ser o exemplo e não foi só uma vez, mas várias, sempre mostrando que tá preso dentro de casa pra segurança de todo mundo, mas na real, é que ele sai de casa pra fazer alguma coisa como qualquer outra pessoa. O negócio é que, ele sendo uma figura pública, o cara automaticamente se torna um exemplo pros seus seguidores. Se por acaso ele falasse que de vez em quando sai de casa pra fazer uma coisinha aqui ou ali, isso poderia ser usado como justificativa por uma criança, né? Até porque a maior parte do público dele é infantil, pra convencer os pais de que não tem mais problema sair por aí. Então, nesse caso, eu entendo o fato dele dizer nos vídeos que não é pra sair, de que ele mesmo tá nessa há muito tempo, só que já no Twitter, cara, lá ele sempre foi uma outra pessoa. O cara simplesmente diz o que quer sobre qualquer assunto, independente do público que acompanha o canal, além de que o alcance é bem menor, né? Tipo, a diferença é um pouquinho sutil, saca? O que leva a ideia de que lá ele poderia ser sincero e dizer que saiu pra fazer alguma coisa. Não é como se todo mundo fosse julgar o cara como tá sendo agora, até porque é normal sair de casa pra fazer uma coisa desde que esteja tomando cuidado e sabendo os riscos. Mas o problema é que lá ele também se fazia de maior exemplo pra todas as pessoas, e pior do que isso, né, há poucos dias atrás ele afirmou que não saía há meses, o que se provou ser mais uma mentira, e como eu falei, o motivo pra toda essa repercussão não é porque o cara saiu, até porque a maioria que tá falando mal dele faz a mesma coisa, o negócio é que ele mentiu. E de novo, isso vem se tornando cada vez mais comum. Quando alguém é pego fazendo esse tipo de coisa, se contradizendo com palavras que disse, ninguém deixa barato. Pode ser zoando caso seja algo bobinho, ou então de forma mais séria, como tá sendo agora. Até porque quando alguém faz algo de errado, o Felipe sempre aparece pra piorar ainda mais a situação. E eu sei bem como é isso, o fato de eu comentar sobre várias coisas me coloca na mesma situação, só que é aí que você define os seus limites, mas o cara decidiu criar um personagem perfeito. O Felipe Neto sempre tem que ser o cara mais sensato de todos, instruído, na direção do que é correto, só que o grande problema é que ele sempre segue ao que mais vai dar resultado, e isso acontece que de vez em quando ele simplesmente muda de lado de uma hora pra outra e desmente o que ele mesmo falou há tipo 3 meses atrás. Não dá pra negar que por ele ser um dos maiores canais do Brasil, o cara chama muita atenção, mas a falta de coerência em alguns momentos se torna absurda. Isso que a gente viu dele fazer alguma coisa, mas no final ser mentira, infelizmente é algo que a gente já se acostumou. O público dele não se importa com isso porque são crianças, e o resto ele só aparece pra bater palminha quando o cara é sensato, falando alguma frase no seu Twitter. E cara, quanto mais tempo passa, mais difícil fica de acreditar nele. Custava, tipo, ser um pouquinho mais sincero. Ninguém ia reclamar se você dissesse que ia sair pra desparecer a cabeça. Quando ele postou aquela parada dizendo que errou, quase se humilhando pros seguidores, implorando por perdão, ele sabia que tudo isso ia acontecer, que as pessoas iriam atrás do que ele disse no passado, no caso, há 3 dias antes disso daí acontecer, e que seria mais um motivo para as pessoas afirmarem que ele é um hipócrita, o que se tornou a realidade. Ontem o Twitter só falava disso, usando justamente essa palavra, e não é surpresa pra ninguém que isso ia acontecer. Cada vez mais ele impõe limite aos outros, dizendo o que pode ou não ser feito, e que para que haja coerência nessas palavras, ele mesmo tem que seguir o que diz. Só que, né, parece que não é esse o caso. Olha, se me dissessem que o Felipe furou a quarentena pra fazer alguma coisa, na boa, e daí? A vida é dele. Só que a partir do momento em que ele diz nunca ter feito isso e julga as pessoas que fazem, nesse caso, cara, não tem como defender. E uma coisa que eu adoraria perguntar a ele se tivesse a oportunidade: daqui a uns anos, quando teus filhos perguntarem O que você fez na época do isolamento? tu vai contar a verdade? Tu vai falar que você foi agente de transmissão? Que você cagou e andou? Só pra saber. Isso é só uma pergunta pra eu saber. Ah, cara, como eu adoraria perguntar isso a ele, mas é claro, né, é só pra eu saber. Isso é só uma pergunta pra eu saber. Enfim, de qualquer forma, meu canal de opinião, e eu tô aqui pra dividir ela com vocês. Muito obrigado por me ouvir até aqui, e feliz ano novo, tá bom? Abraços.